Senhor está aqui nessa noite. O grande eu sou está aqui nessa noite. Se não tivesse microfone, eu ia pregar assim mesmo. Porque Ele está aqui. Talvez quem estivesse lá atrás não ia ouvir, mas alguém iria ser alcançado. Porque Ele está aqui. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Me encontro feliz porque confesso que cheguei aqui, eu falei, Jesus, parece que vou pregar a primeira vez. O que está acontecendo? Perna tremendo. Mas quando o culto começou, eu senti a testificação do Senhor no louvor, nas saudações, e o Senhor verdadeiramente se encontra neste lugar. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, 17. Que diz assim: quanto ao mais, ninguém me perturbe ou me aborrece, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Aleluia! Feche os seus olhos nessa noite. Pai querido e amado, ó Deus, estamos diante, Senhor, da Tua presença nessa noite. Deus, eu sei, Pai, que o Senhor já se faz presente aqui. Então eu peço a Ti, Senhor, toma a frente, toma cada coração. Pai, cada vida, Senhor, que não seja eu aqui, Pai, mas seja o Senhor ministrando sobre as nossas vidas. Abre, Senhor, entendimento e quebra, Jesus, toda a cadeia, tudo aquilo, Senhor, que tenta atrapalhar, Senhor, a gente de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Glória a Deus. Tem mais ou menos há cerca de uns 2 meses ou mais que Deus havia me dado essa palavra. Aí, sabe aquela sensação? Nossa, gostei, vou guardar para uma saudação. Só que não tinha testificado nada exatamente comigo. Eu estava pensando em passar algo para a igreja. Mas não tinha, o Senhor não tinha falado exatamente comigo. Só que todas as vezes que eu tentava dar essa palavra, quando eu ganhava a oportunidade, eu não sentia. E aí, um certo dia, depois que a Paloma falou que eu iria entrar na escala, aí eu fui meditar nesse texto novamente, aí eu entendi que não era para quando eu queria, mas era para quando o Senhor quisesse, porque ali, a partir daquele momento, o Senhor começou a ministrar sobre a minha vida. Aleluia! Através do livro de Gálatas. Então, para nós entender, eu vou fazer uma breve introdução. Confesso que não vou demorar, vou ser bem sucinta naquilo que o Senhor falou comigo. A carta de Gálatas, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, com o objetivo de quê? De combater os judaizantes, que era um povo que se dizia cristão, mas que tinha uns costumes que eles achavam que era até correto. E a Bíblia vai dizer que os judaizantes, lá em Gálatas 1, versículo 2, vai dizer que eles eram cristãos, simpatizantes do judaísmo, que eles buscavam introduzir as leis e as tradições. Só que Paulo, quando ele escreve a carta de Gálatas, ele escreve com uma missão, com um propósito, com um objetivo. Porque o povo estava se perdendo. O povo já não estava mais seguindo os ensinamentos de Paulo. Mas eles estavam dando ouvido àquilo que os judaizantes estavam ensinando e ministrando. Só que algo interessante é que a carta de Gálatas não chegou à Galácia. E quando a carta foi chegar, já era tarde, porque eles já tinham tomado a igreja. E algo que eu achei interessante, porque Paulo, ele vai dizer, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E o que o Paulo
queria dizer, o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Todos nós conhecemos a história de apóstolo Paulo, Saulo, né? Que outrora era perseguidor do evangelho, matava os cristãos, ele não tinha pena. Só que Saulo, ele acreditava que estava fazendo algo certo, algo correto. Porque no entendimento dele, eu estou matando para o meu Senhor. Eu estou fazendo certo, só que na verdade não era o certo. Até que Paulo, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, ele cai do cavalo e ele fica cego, e ali tudo passa a mudar na vida de Paulo. E aí, se nós formos analisar as cartas de Paulo, nós vamos ver o quanto o apóstolo Paulo, ele sofreu em prol do evangelho. Quanto Paulo, ele foi açoitado, ele foi espancado, ele foi preso. Paulo, ele é um ensinamento para nós. Eu, particularmente, eu gosto muito de ouvir sobre o apóstolo Paulo, porque é uma lição de vida para nós. Porque nós vamos ver o quanto nós somos fracos, muitas vezes. E o Senhor chamou muito a minha atenção, porque Paulo passou pelo que ele passou, mas Paulo não negou a sua fé. Paulo passou por tudo aquilo porque ele acreditava que a salvação era pela graça. Só que a gente fez um estudo lá com o presbítero Edilson, onde foi ensinado sobre o apóstolo Paulo. E algo que me chamou muita atenção é que alguns estudiosos vão dizer, não é nada provado e a gente não pode afirmar isso, mas fez um pouco de sentido enquanto eu estudava, que esses judaizantes possa se dizer que era o espinho na carne de Paulo. Porque eles perseguiam Paulo a todo momento. Paulo não tinha sossego. Todas as vezes que Paulo tentava pregar, toda vez que Paulo ensinava aquilo que o Senhor tinha direcionado, eles se levantavam para tentar pregar um outro evangelho. E eu separei um texto aqui que me chamou muita atenção. Qualquer pessoa que ensina um evangelho que Cristo entregou não tem autoridade. Qualquer pessoa que não ensina um evangelho que Cristo entregou não tem autoridade. E aqueles homens, aquele povo, eles estavam pregando um evangelho que Cristo não autorizou. Porque a gente sabe que a salvação era para os judeus. Só que através de Cristo a salvação hoje é para todos. E Paulo queria mostrar isso. Independente, todos merecem a salvação, porque a salvação é pela graça. E ali Paulo, ele sofreu por causa disso. E nós vamos ver até a palavra que a irmã acabou de ler acerca de Paulo na prisão com Silas. Paulo, ele foi usado por Deus para repreender um espírito de adivinhação. E olha onde ele foi parar. Será que eu e você estamos dispostos a viver esse evangelho? Porque a gente passa por tantas coisas, são tantas provações, são tantas lutas, e às vezes a gente quer parar. Só que aqui Paulo vai dizer que ele carrega em seu corpo as marcas de Cristo. E quando eu penso em marca, eu penso na minha profissão. Porque eu sou design gráfico. E ali eu trabalho muito com logomarca, criação de conteúdo. E ali o Senhor ministrou comigo através disso. Por quê? O que é a marca? É um valor agregado. Toda empresa, toda pessoa que vai montar uma empresa, vai montar o seu negócio, ela precisa de uma marca. Ela precisa de um nome. Ela precisa começar por algo. E ela vai começar por quê? Pela marca. Ela vai procurar um profissional. Olha, eu tenho essa ideia aqui e eu preciso dar valor à minha empresa. Eu preciso ter uma marca. Eu preciso ter um nome. E é exatamente quando alguns clientes chegam para mim, eu oriento e eu ensino isso. Então, a marca representa produto, empresa, uma ideia e um conceito. Ah, Jeane, mas o que você quer dizer com isso? Paulo, ele carregava a marca de Cristo. Paulo, ele tinha conceito, ele tinha valor.
E algo que me chamou a atenção foi que as grandes empresas hoje em dia, um exemplo, a Coca-Cola é uma empresa muito grande. Mas foi fácil para a Coca-Cola chegar ao nível que ela está? Não. Teve muitas quedas, teve muitos altos e baixos. Ponto Frio, uma empresa grande, foi fácil? Com certeza eles tentaram parar diversas vezes. Não vamos conseguir, não estamos alcançando o objetivo. Mas eles não pararam, eles tentaram a primeira, tentaram a segunda. A marca não foi reconhecida, mas eles não desistiram. Até que chegou um momento que a Coca-Cola hoje em dia, só de você ver o logo, você já sabe que é a Coca-Cola. Não precisa ninguém falar. E assim é na nossa vida. O Senhor, Ele quer criar uma identidade em nós. Uma identidade de Cristo, porque o segundo passo de quem cria uma logo é criar uma identidade visual. Você precisa dar cara para o seu negócio, você precisa dar cara para a sua empresa. E geralmente o dono vai pedir que o profissional faça de acordo com a vontade dele. Eu quero uma cor assim, eu quero que esteja esse símbolo, eu quero que seja assim, assado, porque o dono, ele quer que seja como ele quer. Eu posso até dar um palpite, uma orientação, mas o que vai prevalecer é aquilo que o cliente quer. E o que vai prevalecer na nossa vida é aquilo que Deus quer. Porque não é comparando a gente com uma marca, mas é que para que você entenda que há um passo. Paulo, ele entendeu que ele estava diante de um processo. E todo processo tem altos e baixos. Todo processo tem queda. Mas no final tem vitória. Porque hoje a gente vemos aí tantas empresas grandes que hoje é de sucesso. Mas teve fracasso. Teve queda. Mas hoje é reconhecido. Quer ser reconhecido? Passa pelo processo. Mas passa sabendo que se você cair, você vai se levantar. Passa sabendo que é para você tentar a primeira, tentar a segunda, tentar a terceira. Não é porque ainda seu ministério não explodiu, não é porque ainda não aconteceu na tua vida que você vai desistir. Há um processo que precisa você seguir todo o passo a passo. Aleluia. E aí, a Bíblia vai dizer, lá em Êxodo 21, Êxodo 21, capítulo 6, que diz assim: então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará as orelhas com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O que isso quer dizer? Aqui vai dizer que todo escravo que ele precisava trabalhar para pagar com a sua vida. A gente vai ver que lá em Êxodo, os escravos, eles eram... A pena deles era o trabalho, para eles se manterem vivos. E aí Paulo vai dizer que ele era escravo de Cristo. E escravo de Cristo quer dizer que ele serve a Cristo. E aí eu fui pesquisar acerca de escravo. No Antigo Testamento, os escravos, quando eles eram libertos, eles tinham o direito de escolher ser liberto ou permanecer com o seu senhor. E aqueles que escolhiam permanecer com o seu senhor, eles precisavam furar a sua orelha como uma marca para dizer que eu fui liberto, mas eu escolhi ficar com este senhor. Quando Paulo ele se refere, eu sou escravo de Cristo, aí já se aplica, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Porque eu escolhi ser escravo dele, então precisa ter no meu corpo a marca de escravo de Cristo. E qual é a marca? Os açoites. Marca na alma. Imagine Paulo, eu posso conjecturar que todo sofrimento, toda dor que Paulo passava, com certeza havia um complexo dentro dele. Eu estou passando por isso porque lá atrás eu persegui, e o Senhor está me castigando. Com certeza por algum momento passou esses pensamentos na mente de Paulo. Olha o que está acontecendo comigo. Olha o que eu estou passando. Senhor, será que é punição? Não.
há um propósito. E o Senhor contava com Paulo, porque através da vida dele, milhares de pessoas foram alcançadas. Eu e você somos escravos de Cristo. Então esse sofrimento, essa dor, esse processo que você não está entendendo, faz parte, porque você é um escravo. E o escravo, ele tem marcas. O seu Senhor só reconhece um escravo quando ele olha para a orelha e ele vê que ali tem um furo. Então ele fala, eu libertei, mas ele escolheu ficar comigo. E Cristo é a mesma coisa. Nós fomos libertos do mundo para viver com Cristo. E as marcas existem nas nossas vidas. Mas sabe qual é o problema de nós hoje em dia? A gente tem até marcas. Mas aí, a gente olha para a marca e a gente acha, tem mais jeito não. São tantas marcas. Quem vai olhar para mim dessa forma? São muitas marcas, eu lembro. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha de falar isso. Eu sempre fui muito alérgica. Então, quando eu era mais nova, eu só usava calça. Eu não usava mais nada porque eu tinha vergonha das minhas marcas. Então, eu passei a minha adolescência só usando calça. Até que eu falei, quer saber? Pelo amor de Deus, eu vou viver em função do outro por causa disso? Não. Eu preciso viver em função daquilo que Deus quer que eu viva, não do próximo. E às vezes a gente, por causa de certas marcas que a vida nos traz, a gente tenta parar. A gente acha que para mim não dá, não. A gente chega na presença do Senhor e a gente fala, Senhor, eu fiz isso. Mas o Senhor está olhando para você. Eu te quero desse jeito. Porque através de você, milhares de pessoas virão. Não é para você parar. Oh, aleluia. E Paulo, ele não parou. Paulo, ele permaneceu no processo, chorando, com dor, apanhando, sendo preso, mas ele entendia o Deus que chamou ele para uma grande obra. Será que hoje você entende que o Senhor, ele te chamou para uma grande obra? É por isso que você está de pé ainda, por mais que você olhe para a sua vida e você fala, para mim não dá. Não dá. Mas o Senhor, ele tem poder de mudar toda a história. Essa situação não é para te matar, mas é para você entender que o Senhor conta com você. E quando eu penso em marcas, eu lembro de Jacó. Porque Jacó, ele lutou com um anjo ou com o próprio Senhor. E ele foi marcado. Oh, aleluia. Um homem que era enganador. Um homem que ninguém dava nada por ele por causa do que ele fez lá no passado. Mas aí, um simples ato de fé mudou a história daquele homem. Porque ele falou, eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. E ele falou, eu não saio daqui enquanto eu não for abençoado. E o Senhor viu a sinceridade do coração daquele homem. E Jacó, ele foi marcado pelo Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando com você e comigo nessa noite? Marcas. Toda empresa precisa de uma marca. Nós precisamos ter a marca de Cristo na nossa vida. Nós precisamos entender que nós não vivemos mais, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário esquecer as mágoas do passado para ter uma nova vida com Cristo. E essa nova vida só vem através de um reconhecimento. Porque a marca, ela só serve para quê? Para você olhar e lembrar. Mas aquilo não pode te parar. Você vai lembrar de uma situação, você vai lembrar do que aconteceu, mas aquilo não vai parar a tua vida. Não pode parar a tua história. Você tem história. Você tem história. E você não vai parar por causa disso. Quantos creem nessa noite? Aleluia. E aí, tem uma outra questão, que é o brand, ou o rebrand.
Caio sabe o que é isso, né, Caio? E aí que é o quê? Eu até tenho uma marca, mas eu preciso modificar esta marca. Porque ela não está legal. E eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. E aí que entra. Cristo, ele é esse profissional. Que ele vem para limpar, para desfazer. Ele vem para mudar, para modificar aquilo que está errado. Hoje, o Senhor chegou aqui para modificar aquilo que está errado na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei muito interessante porque às vezes a gente, quando chega diante da presença de Deus, a gente, até certas coisas a gente fala, isso precisa ser melhorado, Senhor. Só que aí, a gente vai pedir ajuda à pessoa errada. Não tem como, você precisa pedir ajuda com quem vai resolver, com quem vai te ajudar a refazer estas modificações que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Paulo, ele passou por tudo que ele passou, porque o Espírito Santo deu o poder sobrenatural para ele aguentar todo o processo que ele estava passando. E o Senhor falou muito comigo, porque a gente tenta, de todas as formas, parar por coisas tão bobas. E aí eu trouxe até um papel aqui, para vocês entenderem. Esse papel está todo amassado e marcado. Só que porque ele está assim, isso impossibilita de eu escrever ele. Se eu preciso fazer um rascunho, preciso fazer uma anotação, eu vou desamassar ele e eu vou escrever, porque ele está limpo. Ele só está amassado. Você está com marcas, mas o Senhor não vai impedir de reescrever uma nova história na tua vida. Não vai ser a marca do teu passado que vai impedir o Senhor de continuar a história que Ele tem para a tua vida. Será que você está entendendo hoje? Eu tenho certeza que eu estou falando para alguém aqui porque eu vejo pessoas chorando. Talvez você entrou aqui falando, Senhor, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais porque essa situação está doendo. Está me gerando marca, está me gerando dor. Eu me vejo sangrando, Senhor. Mas o Senhor, Ele não desistiu de você. Eu até falei assim, Senhor, tá o mês todo o Senhor batendo na igreja, e o Senhor me dá uma palavra dessa. O Senhor falou, mas hoje eu quero falar que eu amo. Eu já bati, mas agora eu quero abraçar. Um pai, quando ele corrige, ele vai corrigir a criança, mas logo depois a criança vem sorrindo e o pai abraça, o pai dá amor. Assim o Senhor está fazendo conosco nessa noite. Você já sabe que você precisa de posição. Você já sabe que você precisa de mudança. Você já sabe que é tempo de esquecer o passado. É tempo de esquecer as marcas que ficaram, que você ainda está preso. Só que marca só serve para ser lembrado, para você ver da onde o Senhor te tirou. Mas não é para você ficar preso nela. Ai, olha isso aqui. Olha, aconteceu isso, Senhor. Viver em função disso. Não. Viva em função do propósito que Deus tem para a tua vida. Viva em função do propósito que Deus tem para a tua vida. Porque Ele me trouxe aqui hoje para falar. Ainda há chance. Ele não se esqueceu. Oh, aleluia. A promessa vai se cumprir. A gente está tão acostumado em ouvir que Deus, Ele castiga. Mas Ele ama. Você precisa entender que Ele te ama. Chega de ficar prostrado. Chega de ficar refém dessa situação. Às vezes a gente coloca um fardo que não é para colocar. Oh, aleluia. Mas entenda que o Senhor,
Hoje, Ele quer fazer uma nova história na tua vida. Para que você entenda que você pode ser um Paulo. Porque esses exemplos não são somente para a gente ler, mas é para a gente aprender. Aprenda. Aprenda com o apóstolo Paulo. Aprenda que é possível suportar as aflições deste mundo. É possível passar. É possível lá na frente olhar para trás e falar: olha o que Deus fez na minha vida. Eu consegui. Eu venci. Eu não parei. Eu não desisti. Eu fui humilhado. Eu fui rejeitado. Ninguém deu crédito. O que eu estou falando, ninguém dá nada. Mas se você está falando aquilo que o Senhor tem mandado você falar, isso basta. Porque às vezes a gente quer falar para o homem aquilo que está dentro de nós. Mas escolha falar aquilo que Deus ele tem colocado no seu coração, não aquilo que você quer falar. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus. E aí, a dor e o sofrimento traz crescimento. E todo crescimento traz marcas. Isso me chamou muita atenção. E logo eu lembrei de uma mulher grávida. Por quê? A barriga cresce. E a barriga vai crescendo, o que aparece? Marcas. Estria, eu não tive, graças a Deus. Mas sempre aparece estria, marcas. Isso quer dizer o quê? Está crescendo. Vai dar fruto. Vai ter milagre. A barriga está crescendo e as estrias estão aparecendo. Porque todas as vezes que tem crescimento, tem marcas. Todas as vezes que você olhar, está muito difícil, está doendo. É sinal de que você está crescendo. Então entenda, nesta noite, o que o Senhor está falando conosco. Entenda, nesta noite, que toda marca faz parte do crescimento. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu queria te convidar, nesse momento, a abrir João 8:36. Aleluia. Que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Será que você pode repetir? Eu sou livre. Então pare de viver aprisionado. Porque hoje, a nossa única prisão é de ser escravo de Cristo. A única coisa hoje não é nem que vai estar nos amarrando, mas hoje a gente só vai dar ouvido e só vai viver em função de Cristo. Hoje você não vai sair daqui, chegar na tua casa, deitar e se lamentar pela dor, se lamentar pelo desânimo, porque o desânimo ele vem, mas a gente escolhe: vou continuar desanimado ou eu vou fazer alguma coisa? A dor ele vem, eu vou buscar remédio ou eu vou ficar sentindo dor? A luta vem, o que eu vou fazer diante da luta? Eu vou guerrear também. E como que eu guerreio? Jejum, oração e palavra. Não é para guerrear com a força do seu braço, mas é para guerrear com o que o Senhor nos ensinou: jejum, palavra e oração. Porque nós somos livres. Vamos lá repetir, porque eu não gravei esse versículo de cabeça não. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus por isso. Porque hoje eu e você, nós carregamos a marca de Cristo na nossa vida. Hoje nós estamos de fato reconhecendo que nós somos escravos de Cristo. Se coloque de pé nessa noite.
E com base no que eu falei sobre o crescimento traz dor, crescimento traz dor e crescimento traz marcas, eu lembro do Gálatas 5, que vai falar sobre o fruto do Espírito. E esses dias, eu e meu esposo estava refletindo, até lembrei, a gente lembrou do Rafael, porque lá na nossa parede de fora, tá com um cano arrebentou, aí a água do vizinho fica descendo. Só que é uma água suja, uma água estranha, que eu não sei de onde é a parte de fora da casa. E aí nessa parede nasceu uma planta muito grande. Aí esses dias a gente foi olhar, tinha vários tomates. Só que aí ele falou, não vou comer esse tomate de água suja. Tem até raiz, tem planta, tem fruto, mas a água é suja. Tem raiz, tem fruto, porém a água é suja. Quem vai comer aquele tomate? Eu vendo a água suja descendo. A gente precisa entender que o Senhor nos chama para dar fruto. Mas a tua água precisa estar limpa. Isso é tremendo porque a gente acha que às vezes o fruto só dá com uma água limpa. Mas o que vai determinar a água limpa e suja somos nós. Será que você pode refletir nessa noite? Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. O Senhor está te chamando nessa noite para você se levantar, se colocar de pé como soldado de Cristo, para você se colocar de pé e saber que o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele não desistiu de você. Repito, você chegou aqui com essa folha amassada, com marcas, até tá limpo, mas está com marcas. Mas o Senhor, Ele vai continuar escrevendo uma história para a tua vida. Porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de segunda chance. Ele é um Deus que não abre mão de você. Se for necessário punir, Ele vai punir. Mas Ele te ama. Oh, aleluia. O Senhor te ama. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero que você ponha a mão no seu coração nessa noite. Oh, Espírito Santo. E que você entenda que é hora de se levantar. É hora de olhar para trás só para lembrar de onde Deus te tirou. Não para olhar para a situação e parar. Oh, a ordem nessa noite é: levanta, olhe para o alvo, olhe para Cristo, olhe para frente, olhe para o propósito, olha para as pessoas que estão precisando de você. Aleluia. Há pessoas neste momento precisando de nós, e nós estamos preocupados com as feridas, com as dores, com as lutas, preocupado com aquilo que nos aflige. Mas hoje entenda que o Senhor, Ele está mandando te dizer: levanta. Aleluia. Levanta. Levanta e dê frutos dignos de arrependimento. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, nós vamos orar nessa noite. Eu não vou chamar aqui na frente, mas se você sentir no seu coração, você sabe a sua necessidade, você sabe como você chegou, você sabe como está a tua vida, você sabe o que está doendo, mas hoje, não saia daqui não, olhando para trás, mas vem aqui, porque o Senhor, Ele tem algo melhor para ti. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Senhor, porque nós entendemos, Pai, que as marcas da vida não podem nos parar. Senhor, mas é para um crescimento. Pai, é para um propósito, Senhor. É para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, passeia no meio da Tua igreja. Senhor, em cada coração. Pai, cada pessoa, Pai, que recebeu essa palavra. Pai, cada lágrima, Senhor. Pai, que essa pessoa está derramando neste momento. Espírito Santo, colhe.
controle, Senhor, essas lágrimas. Que o teu filho venha sair daqui, Pai, entendendo, Senhor, que ele é um escravo de Cristo. E o escravo recebe a ordem e segue. O escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. E que nós possamos, ó Deus, seguir, Senhor, a tua vontade. Fazer o teu querer. Senhor, não há mais tempo, Pai. Oh, Jesus, faça, Pai, nas nossas vidas uma nova história. Deus, eu profetizo sobre a tua igreja novidade de vida nessa noite. Oh, louve, você que conhece. Não chore, Ele cuida de você. Não dorme. Levanta. Tem muita gente que Quem disse que você não é amado? Quem disse que você não é amada? Não é porque está doendo que você está sozinho. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Lembra de Oh, onde aleluia. você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Que vai Glória a Deus, palavra abençoada. Quem vai continuar orando pela vida da diaconisa Jeane? Glória a Deus, palavra abençoada. Amados, pode se assentar em nome de Jesus. Chegou um momento muito importante do nosso culto. Chegou o momento do nosso ofertório. Amados, a maioria dos irmãos já são da casa, já conhecem as necessidades. Aqui nós pagamos cerca de 1.400 de luz, pagamos água, temos o aluguel, que é cerca de R$3.000, tem internet, tem a manutenção do templo, como os irmãos viram aí, ó, choveu, já é mais um dinheiro que precisa ser investido para fazer reparo. São coisas que às vezes a gente não consegue ver no dia a dia de alguns, mas quem circula por outras áreas da igreja tem visto o investimento. Aqui ninguém vive da obra, os pastores trabalham. O pastor Josué e Eliane são aposentados, os pastores trabalham, os obreiros trabalham, são contribuintes dessa obra. Amém? Então tudo que você investe aqui é para manutenção do templo, é para que pessoas sejam assistidas, é para que famílias sejam alcançadas também, através de cesta básica, através de outros projetos que já estão em mente, já estão sendo postos em prática. Então, a gente precisa arcar com esse custo, a gente que é o mantenedor da obra. Nós somos os mantenedores desta obra, então nós precisamos semear no reino. Precisamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta com alegria. Não sim, a gente precisa reconhecer a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. É esse, o princípio do dízimo e da oferta é esse, é o reconhecimento. Você reconhece que Deus é na tua vida, não falta nada para você, você tem o seu trabalho, ou se você está desempregado, ainda assim não falta. É glória a Deus por isso, irmãos. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Não simplesmente quando a gente tem muito, quando a gente tem sobrando, mas é no pouco que a gente tem.
É sendo fiel no pouco que o Senhor acrescenta as outras coisas. Amém? As crianças podem subir, vão estar louvando. Coloque seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus, a igreja glorifica o nome do Senhor. Amém, igreja? A igreja não para de adorar. Se vence pela fé, só vence quem tem fé, somente pela fé. Eu ponho essa muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé, debaixo do teu pé. Viu, Josué? Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó, muralha vira. Josué, se vence pela fé, só vence quem tem fé, somente pela fé. Eu ponho essa muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé, debaixo do teu pé. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa, 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 pisa. Glória a Deus. Quem vai continuar orando pelas crianças, levanta a sua mão. Você que está na internet, não tem aonde entregar o seu dízimo, se quiser contribuir com essa obra, a agência é 1790, dígito 6, conta corrente 36.420, dígito 7, ou então você pode fazer um Pix, que é o CNPJ da igreja, 29422-635/1000 ao contrário, -69. Amém? Levante seu envelope, vamos orar. Senhor nosso Deus,
Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, porque nós reconhecemos em cada detalhe a tua mão, a tua provisão. Senhor da glória, o Senhor tem nos sustentado, tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai, e nós entregamos diante do Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta para a manutenção do teu templo, Senhor da glória, para que pessoas sejam alcançadas, aquelas que necessitam, aquele teu filho, Senhor, que de repente tem o desejo de entregar o dízimo, a oferta, mas ainda não tem um trabalho, não tem uma renda. Nós cremos que o Senhor pode abrir porta de emprego nessa noite para os teus filhos, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, os obreiros podem recolher os envelopes. Vamos estar dando início, família, no altar de Deus, passando a direção do culto para o nosso pastor presidente, pastor Josué.